Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante. Porque Ele vive, adore. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nós nunca vimos, não é? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Tem que fazer uma suécia. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia! Quando Ele estende as suas mãos
é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Mas o que a gente precisa, irmã Camila? A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Vamos cantar de novo essa parte. A gente precisa, aleluia. A gente precisa entender o que Ele está falando, o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Adore ao Senhor. Muito louvor. Planos frustrados, dias nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado. Já não faz sentido as rotas que tracei.
dono deste mar. Também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é Ele. Sim, o dono deste mar. Também é meu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando, nos ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua roda ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a lugar seguro, a calmaria. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos videologados conosco neste culto a Deus. Esse culto é para Deus, tudo o que nós estamos fazendo aqui é para Deus. Eu gostaria desde já, convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, abrir a sua Bíblia na sua casa. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, que se encontra no capítulo 5 e versículo 18. A palavra que se encontra no capítulo 5 e versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu teria muitas coisas a dizer aos irmãos. Se alguém por acaso se colocou de pé, pode tomar o seu assento. Eu teria muitas coisas para dizer aos irmãos, mas eu penso que o Espírito tem me direcionado em algumas coisas mais objetivas a respeito da mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Deus tem me levado a pregar nos últimos tempos nesses últimos dias, a respeito do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Eu gostaria antes de entrar
exatamente no que eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção, que eu vou contar um pouco sobre um fenômeno que aconteceu mais ou menos aí no século XIV, século XV, século XVI, que revolucionou a história da Igreja de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos muito antes de o Brasil ser descoberto, muito antes da América ser descoberta pelos europeus, que existia um domínio muito grande de uma igreja que tinha um domínio não só teológico, mas também um domínio político, governamental na Europa, também no norte da África e também na região leste europeia ou oeste asiática. Essa era a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha um domínio das Escrituras e que tinha, então, guardada para si os manuscritos em que poucas pessoas tinham o acesso. Na bem da verdade, naquele tempo, as Escrituras, elas foram traduzidas para o latim, do grego para o latim, e a Igreja Católica tinha, então, essas Escrituras em latim e quase ninguém sabia ler as Escrituras em latim. Até que um homem chamado Wycliffe, João Wycliffe, ele pega esta Bíblia em latim. Ele era um homem de muita posição, ele acaba pegando, então, inclusive teológica, dentro da Igreja Católica. Ele pega essa Bíblia do latim, ele começa a traduzir esta Bíblia. Eu estou falando do século XIV, 1300 e alguma coisa. Ele começa a traduzir esta Bíblia do latim para o inglês, que era o idioma popular da onde Wycliffe estava, na Inglaterra. Veja que interessante. Wycliffe, ele queria traduzir a Bíblia de um idioma que poucos tinham acesso para um idioma onde muitas pessoas tinham acesso. Por que ele queria fazer isso? Porque Wycliffe teve acesso às Escrituras. Wycliffe, ele teve o entendimento da palavra de Deus. E Wycliffe, ele entendeu que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e todos nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Wycliffe acreditava no sacerdócio universal. Eu gostaria de ler com você um texto que se encontra em 1 Pedro, muito utilizado pela juventude, geração eleita. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. A Bíblia diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Wycliffe, ele entendia que o sacerdócio de Cristo, ele era universal. Não existia um só homem, um papado só que detinha todo o poder de fazer as pessoas irem para Deus ou não. Não. Wycliffe entendia no sacerdócio, ele entendia que existia o sacerdócio universal. Bom, ele foi muito perseguido, ele foi o primeiro homem a traduzir então a Bíblia do latim para o inglês. Também um homem chamado John Huss, ele, baseado nas ideias de Wycliffe, ele também lutou contra esse poder político e governamental e teológico que existia naquela igreja romana apostólica, que não permitia com que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E criava, por isso, muitas doutrinas estranhas, muitos ensinamentos estranhos. Por exemplo, as indulgências, eles cobravam das pessoas pelos seus pecados, eles faziam as pessoas fazerem votos, inclusive vendiam parte de terrenos no céu para as pessoas, ou seja, as pessoas poderiam então, de certa forma, comprar um terreno no céu. Olha que coisa estranha isso. Esse homem, então, John Huss, também, ele se rebela contra esse tipo de pensamento, baseado no conhecimento das Escrituras, que ele também teve acesso. Para ter uma ideia, ele foi excomungado 3 vezes da Igreja Católica Apostólica Romana, e
este homem, ele escreveu 45 teses contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Wycliffe escreveu 18, John Hus escreveu 45 teses. E na Alemanha, porque John Hus, ele não era um homem da Alemanha, ele era de outra região, Wycliffe também era de outra região, mas na Alemanha também surgiu esse movimento, um movimento então que protestava contra esse domínio desta igreja que oprimiam as pessoas. E na Alemanha, um homem que havia sido foragido da Inglaterra, chamado William Tyndale. William Tyndale estava escondido na Alemanha e ele também fez o possível para traduzir as escrituras para o inglês e espalhar para todas as pessoas, para os camponeses, para as pessoas populares. Ele inclusive disse que um camponês com uma Bíblia na mão sabe mais e conhece mais a Deus do que o ministro daquela tal igreja. Ele lutou para que a palavra de Deus chegasse a todas as pessoas e todos tivessem acesso a essa palavra. Um homem também com muito poder na Igreja Católica chamado Martinho Lutero, o homem que consolidou a língua alemã. Este homem teve acesso às Escrituras e ele ficou espantado de ler o que ele leu na Bíblia Sagrada e ver que o que era ensinado pela igreja estava totalmente em desacordo com o que ele lia nas Escrituras. Este homem também traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que era a língua popular naquela região aonde Martinho Lutero estava. Evidentemente que ali não existia ainda a Alemanha foi formada, o país Alemanha foi formado só no século XIX, mas naquela região eles falavam alemão, uma língua popular chamada alemão, e Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, fazendo então 95 teses. Ou seja, irmãos, houve uma movimentação de muitos homens de Deus que tiveram acesso às Escrituras e lutaram contra um domínio que existia naquele tempo para que as pessoas não pudessem conhecer as Escrituras. Inclusive um homem chamado Thomas Mützer, ele pregava que o Espírito Santo de Deus, ele podia se comunicar ao coração das pessoas. Eu estou falando no século XVI, século XV. Ele pregava que o Espírito Santo podia falar no coração das pessoas e que mesmo aquela massa de pessoas analfabetas, que não tinham condições nenhuma de ler as Escrituras, elas podiam ser salvas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus na vida dessas pessoas. Veja que todo esse movimento que existia era para que nós pudéssemos ter acesso a esta santa e imutável palavra de Deus, e eu glorifico a Deus por ter acesso a essas Escrituras e por ser ensinado por essas Escrituras. Então veja, irmãos, esse período ficou muito conhecido como a Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, pelo menos cinco frases resumem a história desta Reforma Protestante. Meus irmãos, eles usaram o termo, inclusive o termo em latim, para descrever estas 5 frases que resumem a história da Reforma Protestante. A primeira frase que resume a história da Reforma Protestante é a frase somente a fé, ou do latim sola fide, somente a fé. Muito ensinada por Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o grande ensinador desta frase, que a salvação, a vida cristã, ela é baseada na fé. O justo viverá por fé, somente pela fé. Paulo, o apóstolo, ele prega na Bíblia Sagrada que a salvação não é por obras. Eu não consigo fazer algo para ser salvo, como a Igreja Católica Apostólica Romana pregava naqueles tempos para aquelas pessoas, que elas teriam que fazer alguma coisa, elas teriam que trabalhar e pelo mérito delas, elas seriam salvas. Não. Martinho Lutero e esses reformadores, eles disseram o seguinte: não é por obras, eu não faço nada para merecer, a única coisa que eu mereço é uma vida de perdição, a única coisa que eu mereço é o abismo, eu não mereço nada, eu sou um miserável, eu não tenho condição nenhuma com a minha força, eu um pecador miserável de chegar até Deus, pelas minhas obras. Jesus já fez tudo isso por mim. Jesus lutou por mim.
Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para morrer por nós, os pecadores, e Paulo disse, do qual eu sou o principal. Então Jesus, ele já fez a obra de salvação. Ele lutou por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele já fez tudo por nós. Por isso que o justo viverá por fé. Por fé que Jesus morreu por nós, por ele, na cruz do Calvário, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, eles pregavam somente a fé. Eu tenho que crer. Jesus Cristo, certa feita, diante daqueles religiosos fariseus, ele diz para aqueles homens, eles perguntaram, qual é a obra que eu faço para alcançar a salvação? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que crê que eu sou enviado por ele. Que Jesus é o enviado de Deus. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer em Jesus. Então, sola fide, somente a fé. A segunda frase que resume a reforma protestante é sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Não existe mais agora um homem aparecendo e dizendo como que Deus pensa de nós, o que temos que fazer, como nós temos que andar, se este homem não estiver baseado nas escrituras. É como a Bíblia diz sobre os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tudo que Paulo pregava, aqueles crentes abriam as escrituras para ver se de forma era aquilo que estava escrito. Porque eles entendiam que é a palavra de Deus que tem poder. Então, esta reforma protestante trouxe mais esse entendimento que é sola a escritura, somente a palavra de Deus tem poder, somente a palavra de Deus nos salva. Tudo que for pregado, tudo que for ensinado, fora do que a palavra de Deus ensina, deve ser rejeitado e não considerado como divino. Pelo menos não considerado como divino. Mais uma das frases, agora vamos para a terceira, o terceiro sola, como eles chamam na Reforma Protestante, os estudiosos chamam, o terceiro sola é solus Christus. A salvação é só por intermédio de Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, como diz na carta de Timóteo, somente Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Não tem mulher, não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem ninguém. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia, ela resolve este problema do homem pecador para com um Deus santo e um homem pecador, enviando Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer a mediação entre o pecador e Deus. Tanto é que Jacó, quando ele sonhou, em um dado momento na sua história, ele sonhou e viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. Depois disso, João revela quem era essa escada. A escada era Cristo. Cristo é o que faz a ligação entre a terra e o céu. Cristo é quem faz a mediação entre Deus e os homens. Solos Christus. Também uma frase dentre os 5 solas, 5 somentes que existiam, que resumem a reforma protestante, foi o sola gratia, ou somente a graça de Deus. Só a graça de Deus nos mantém de pé, só a graça de Deus nos sustenta, só a graça de Deus nos conduz à vitória, só a graça de Deus, é a graça de Deus que nos leva ao caminho de salvação, é a graça de Deus que nos leva a uma vida de vitória. Não é pela força do nosso braço, não é pela soberba do nosso coração, não, é somente pela graça. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, certa feita na Bíblia Sagrada, que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, porém, ele sabia que não vinha dele. Ele diz, eu trabalhei muito mais que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. E nas lutas mais difíceis do apóstolo Paulo, quando ele diz que vinha um enviado de Satanás, esbofeteava o rosto dele, ele orou pelo menos por 3 vezes, pedindo para que aquilo não acontecesse. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, a graça de Deus. Muito bem, e o último sola, então, da reforma protestante foi soli Deo gloria, só a Deus a glória. É uma expressão em latim que diz, a glória só pode ser dada para Deus. Naquele contexto, irmãos, para nós termos uma ideia, muitos davam glória ao Papa,
Muitos davam glória para quem tinha poder, para quem tinha status, para os ministros da igreja, mas a reforma protestante trouxe uma visão diferente. Olha, é somente a Deus a glória é somente de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é só dele, tudo é para ele, e por ele são todas as coisas, somente a Deus a glória. Certa feita Pedro, o apóstolo Pedro, chega até homens, e aqueles homens se ajoelham na frente dele. O que Pedro disse? Levanta-te, que eu sou homem como tu. Ele não aceitou receber glória daqueles homens, porque ele sabia que ele era mais um caco de barro que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Muito bem, tendo dito estas coisas, eu gostaria de frisar algo que eu tenho pregado algumas vezes, que houve um movimento também muito extraordinário que aconteceu no século XX, chamado movimento pentecostal. O movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, há pessoas que pensam que foi só nos Estados Unidos, foi em alguns lugares no mundo isso aconteceu, mas nos Estados Unidos ficou muito acentuado com um homem, pregador, conhecedor da Bíblia, chamado William Seymour. Era um homem negro. Quando ele fez o seu curso bíblico no Instituto Bíblico, ele não podia nem mesmo ficar dentro da sala, ele tinha que escutar e aprender do corredor, devido à segregação racial que acontecia nos Estados Unidos daquela época. E este homem, com mais outros homens de Deus, eles começaram a ler a palavra de Deus e tiveram experiências extraordinárias com Deus. E ali começou então um movimento chamado Movimento Pentecostal, que também começou mais ou menos por essa época aqui no Brasil, o Movimento Pentecostal. O que acredita o Movimento Pentecostal? Que o Espírito Santo se manifesta em nosso meio, com dons, com cura, com poder, e também na santificação, numa vida de santidade, de busca, porque o Espírito é santo, então o Espírito Santo nos santifica. Ele nos leva para um caminho de santidade. E esse movimento pentecostal começou a entender a Bíblia de uma maneira diferente do que muitas pessoas estavam entendendo naquela época. As pessoas liam a Bíblia Sagrada como se fosse um livro meramente racional e intelectual. Eles interpretavam a Bíblia Sagrada meramente como uma escritura. Claro, diziam, a palavra tem poder, a palavra é poderosa, mas não sentiam a palavra nas suas vidas, não tinham um relacionamento real com a palavra de Deus. Veja que interessante, meus irmãos. A Bíblia é um livro totalmente atípico. É um livro totalmente diferente dos livros que nós estamos acostumados a ver. Um escritor que escreve um livro comum, ele se comunica com as pessoas da época, ele passa a ideia que ele tem dentro daquele contexto que eles viviam. É claro que nós estudamos a Bíblia, entendemos o contexto, entendemos a época que ela foi escrita e tudo mais, mas mais que isso, a Bíblia, ela quer se comunicar com a gente na atual situação que nós estamos vivendo, na nossa vida particular, no que nós estamos vivendo hoje. Quando eu abro as Escrituras hoje, eu posso crer com todo o meu coração que a palavra de Deus é viva e eficaz, que a palavra de Deus é poderosa, que através da palavra de Deus nós nos movemos, que a palavra de Deus ela é vida para nós, e que Deus quer se comunicar conosco no século 21, lá com os teus afazeres, lá no teu trabalho, no teu serviço, nos teus problemas familiares, teu problema conjugal, teu problema com os filhos. Sim, a palavra de Deus quer se comunicar contigo, e o Espírito Santo de Deus quer fazer tu entender ela para o contexto de vida onde você está. Isso se chama o relacionamento entre as Escrituras e o leitor, entre quem lê a palavra e o autor dessa palavra que está te acompanhando nesse momento, quando você abre ela com o coração aberto para entendê-la. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ou bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós pentecostais queremos acrescentar, e eu sou um dos defensores disso, mais um sola para a reforma protestante. E o sola que nós queremos acrescentar é solus Spiritus Sanctus. Somente a interpretação bíblica, somente uma vida de fé, somente uma caminhada com Deus se dá por intermédio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao céu. Jesus disse em João capítulo 3, é preciso nascer do Espírito. Quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer
do Espírito. E nós, pentecostais, falamos uma frase que é essencial para a nossa visão de fé. É que Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos isso. Que Jesus ele cura, que Jesus ele batiza com o Espírito Santo, que Jesus salva. Jesus salva porque a salvação vem por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele precisa habitar em nós. Quem diz que tem uma vida com Deus, ele carrega no seu coração a divina semente. O Espírito Santo habita em nós e faz morada em nós. Paulo ele disse que nós somos templo, 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos conduz à salvação, porque a Bíblia diz que os que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz que por intermédio do Espírito Santo nós realizaríamos proezas, nós realizaríamos milagres. O próprio apóstolo Paulo fala isso quando ele diz que por intermédio do Espírito Santo, em Romanos capítulo 15, versículo 19, ele fazia prodígios pelo Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar muito claro aqui estas questões, irmãos, para que nós venhamos a valorizar esse movimento de avivamento chamado movimento pentecostal. Porque, meus irmãos, quando Deus se manifesta no Velho Testamento, muitos homens, como disse o nosso pastor presidente há uns meses atrás, pregando uma mensagem nessa linha de raciocínio, de entendimento, quando Deus se manifesta no Velho Testamento, muitos queriam apagar Deus da história. Muitos queriam anular Deus da história. Mas Deus estava lá, operando e agindo. Aí então é anunciado o Messias Jesus Cristo. Jesus vem a essa terra. Muitos religiosos queriam apagar Jesus Cristo nessa terra. Muitos religiosos, a Bíblia diz que eles tinham inveja, queriam matar Jesus, perseguiam Jesus, queriam aniquilar Jesus, esses religiosos. Mas não conseguiram, porque Jesus cumpriu o que ele veio fazer nessa terra. E a Bíblia diz que ele subiria ao céu, e que seria enviado o Consolador, chamado Espírito Santo, que ouviria o que Deus teria para falar e comunicaria a nós. A Bíblia diz, inclusive, em João, no capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo irá nos lembrar, irá nos mostrar, irá nos guiar. Esse Espírito Santo, muitos religiosos nos dias de hoje querem apagar esse Espírito Santo, querem anular esse Espírito Santo, querem destruir ou tentar destruir esse Espírito Santo. Mas eu fico com a palavra que Paulo diz para a igreja de Tessalônica. Paulo diz: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. O Espírito está em nosso meio, irmãos. O Espírito se move em nosso meio. O próprio Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz: as profecias deste livro da Bíblia Sagrada não são de particular elucidação. Não são de particular elucidação porque homens, ele diz, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esse livro. E é somente pela inspiração do Espírito Santo que nós vamos entender o que esse livro quer dizer. Não é de particular elucidação, não é do meio eclesiástico teológico, não é os doutores em teologia que têm a interpretação bíblica, o domínio da interpretação bíblica, não. O véu se rasgou de alto a baixo, o sacerdócio é universal. Um camponês analfabeto pode ter uma vida com Deus, uma pessoa que não tem faculdade pode ter uma vida com Deus, uma pessoa que não tem graduação pode não ter uma vida com Deus. A palavra de Deus não é simplesmente racional, intelectualizada. Nós temos experiência com Deus, não é uma experiência, quem sabe, intelectualizada, mas não deixa de ser uma experiência real com Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode nos ensinar que a Bíblia Sagrada tem que ser entendida de forma intelectualizada,
que eu tenho que entender a exegese do texto, a hermenêutica do texto, privando os simples da salvação. Privando pessoas que não têm acesso a essa informação para a salvação. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, graças te dou, ó Pai, por ter ocultado isso dos sábios e instruídos, e ter revelado aos teus pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Certa feita, um conhecido meu disse que eu não podia estar na igreja levantando as minhas mãos, eu não podia estar pulando de alegria na minha igreja. Eu perguntei para ele, então me ensina como é que se adora a Deus. Agora tem uma maneira de adorar a Deus específica. Por acaso eu tenho pregado contra a verdade do Evangelho? Por acaso temos pregado contra Jesus? Nós pregamos a verdade do Evangelho, a retidão da Bíblia Sagrada, como diz Paulo a Timóteo, quando ele fala 5 características que um crente tem que ter. Ele tem que viver no amor, ele tem que viver na pureza, ele tem que viver um procedimento de vida correto, ele tem que viver pela fé, e ele tem que viver conhecendo a palavra de Deus. Nós pentecostais que amamos a palavra de Deus, até mesmo o nosso vocabulário muda. Quantas vezes falamos, isso é tremendo, que luta que eu estou passando? Quem no mundo fala essas coisas? Somos nós que lemos a palavra de Deus e que amamos a palavra de Deus. Quantas vezes você se pegou dizendo, misericórdia, frases que nós lemos na Bíblia Sagrada e o nosso vocabulário começa a mudar, porque nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a Bíblia Sagrada. Então nós não estamos pregando, corrompendo as Escrituras, mas nós estamos dizendo que, pelo contrário, as Escrituras nos ensinam isso, que nós podemos viver uma vida cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda fala, que o Espírito Santo se move em nosso meio, que o Espírito Santo está conosco, que o Espírito Santo nos faz entender o que Deus quer falar conosco no momento de vida em que nós estamos. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro, no começo da minha conversão, eu estava no quarto de joelho, eu estava orando a Deus e eu, na minha inocência, na minha maneira de servir a Deus, eu abria a Bíblia e disse, Deus fala comigo, e abri a Bíblia, e quando eu acendi a luz estava apagada, a Bíblia estava de cabeça para baixo. E eu li os textos e não entendia nada do que eu lia. Não entendi nada do que eu lia. E eu, de joelho, oh, louvado seja o nome do Senhor, eu disse, Deus, fala comigo, eu sou um miserável. Eu clamava a Deus, eu sou um miserável, mas fala comigo. Passou-se algumas horas, um homem foi entregar um móvel que a minha mãe havia comprado, e a minha tia estava na minha casa e disse, Vinícius, este homem conhece o teu irmão, ele é crente. E a minha tia disse, vamos orar ali no fundo da nossa casa. Nós nos reunimos para orar. Aquele homem, naquele momento de oração, ele olha para mim e diz, assim te diz o Senhor, eu sei que tu é um miserável, mas tu pediu para mim falar contigo e eu falo contigo agora. Aleluia. E ele me falou coisas extraordinárias da parte de Deus, porque o Espírito de Deus se move em nosso meio. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na sede eu estava no começo da minha conversão, orando de joelho, mais ou menos perto daquele pilar que está ali à direita, você não está vendo. E o Espírito de Deus falou ao meu coração, há uma pessoa aqui que vai ser curada de um problema no seu estômago. No mesmo momento o pastor estava no púlpito, ele pega o microfone e diz, Deus me fala que uma pessoa vai ser curada do estômago aqui nesse lugar. E aquela mulher se levantou e foi até lá, fizeram oração, e depois ela testemunhou que Deus curou ela do problema que ela tinha no seu estômago. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tinha um problema na justiça muito sério. Eu fiz uma campanha de jejum de oração, porque eu creio que o Espírito Santo se move em nosso meio, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus é real, eu creio no livro de Atos dos Apóstolos, eu creio que como o Espírito se movia em Estevão, se movia em Paulo, se movia em Pedro, eu creio que quando Jesus disse que faremos obras maiores do que ele fez, eu creio que isso tudo se dá por intermédio do Espírito Santo. Eu creio que a igreja de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, foi formada pelo poder do Espírito Santo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eles tinham experiência real com o Espírito Santo. E eu tinha um problema muito grave na justiça. Eu fui orar a Deus, fiz campanha de jejum e Deus me deu um sonho espiritual. Porque o crente que tem experiência com Deus, ele pode ter vários sonhos, mas ele sabe quando ele tem um sonho espiritual. E eu procurei o presbítero Bruno Beltrame, que falou recentemente aqui, o líder da juventude da sede, disse para ele: presbítero, Bruno, eu tive um sonho que eu vi, o meu processo, eu vi uma palavra saindo do papel dizendo deferido, eu havia ganhado o processo. E quando saiu a audiência, quando saiu na primeira instância, eu perdi. Quando saiu na segunda instância, eu perdi de 3-0. Parecia tudo perdido, mas eu tinha tido um sonho espiritual, Deus falou comigo que eu havia ganhado. Foi nesse momento que o advogado me liga e diz: Vinícius, eu não sei o que aconteceu, isso foi um milagre. Um advogado crente que ora e jejua também. E ele disse para mim: Vinícius, eu não sei o que aconteceu, isso foi um milagre. O que houve? Mudou o juiz da primeira instância, ele reveu todo o teu processo e te deu vitória no processo. Aí meu processo voltou para a segunda instância, para aquela turma que eu havia perdido de 3-0. Pode você acreditar ou não, se você quiser pesquisar, só pesquisar meu nome lá, Vinícius Lázaro, na Justiça Federal. Você vai achar todo esse processo. Voltou lá para a segunda instância e a desembargadora, porque na segunda instância não se chama juiz, se chama desembargadora. A desembargadora, que era a relatora, ela de certa forma se desculpou por ter julgado errado e eu ganhei de 3-0. Eu havia perdido de 3-0, depois eu ganhei de 3-0 com uma desculpa de um desembargador. Eu falei isso para o presbítero Bruno e ele disse para mim: é Deus que coloca rei e tira rei, é Ele que manda e desmanda, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na oração, no jejum, no Deus da oração e do jejum, que pode se manifestar por intermédio das revelações que o Espírito Santo nos dá. Meus irmãos, as horas se passaram. Eu gostaria de falar mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é real. É Ele que nos ensina a orar como convém. Ele que intercede por nós com gemidos. A Bíblia diz em Romanos 5 que o Espírito Santo, ele derrama sobre nós o amor de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aí. Você pode se comunicar com Ele, você pode buscar Ele, você pode ter um relacionamento real com Ele, você pode acordar com Ele, você pode dormir com o Espírito Santo falando no seu coração, te levando para um caminho de santidade, te levando para um caminho de retidão, te levando para um caminho de vitória, te levando para um caminho de glória de Deus, te levando para um caminho onde você vai se encher do amor, da misericórdia de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4 que Jesus era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que os discípulos eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que Pedro era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que os diáconos escolhidos por Deus em Atos capítulo 6 eram cheios do Espírito Santo. 2 vezes fala que Estevão era cheio do Espírito Santo. Ananias, quando foi ter com Paulo após ele se converter, ele disse que estava indo ali para dar visão a Paulo e para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar nessa noite a você orar comigo, para que você venha a ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Para que você venha a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Se você puder se colocar de pé aí na sua casa, se você estiver deitado, tudo bem. Se você estiver em um lugar jamais aconchegado, com alguma dificuldade de se levantar, não é esse o caso. Mas se você puder se levantar agora e fazer uma oração, porque eu creio que a sua vida vai mudar a partir de hoje, por intermédio do poder do Espírito Santo. Amém. Eu quero orar com você nessa noite, para invocar o Espírito Santo, te levar para uma vida de santidade. Você pode chegar a Deus com as imundícias que você carrega no seu coração, não há problema. Tu não tem que se achar santo para chegar diante do santo. Chegue até Deus com os teus pecados, as tuas falhas, porque é o Deus Santo que te santifica. É Deus que vai te santificar. É Ele que vai te purificar. O Espírito Santo vai te guiar. Abre o teu coração para o Espírito Santo agora nessa noite. Louvado seja o teu nome, Deus. Eu oro, Senhor. Eu oro para que todos estes jovens que nos acompanham, irmãos, Senhor, que nos acompanham nessa programação, para que o teu Espírito, Senhor, venha nos guiar. Deus, esse movimento de avivamento chamado movimento pentecostal, Senhor, do qual nós fazemos parte, Senhor, meu Deus, nesta obra, Senhor, chamada restauração, onde nós voltamos, Senhor, para
o que a tua palavra ensina, Senhor, para o que a tua igreja primitiva vivia. Deus, que o teu Espírito seja o marco das nossas vidas, nos levando a Deus. Sim, Jesus salva, porque o Espírito Santo, aleluia, ele habita em nós. Jesus, aleluia, ele salva, ele cura, o Espírito de Deus, ele faz com que nós venhamos por fé a fazer prodígios, milagres. Eu creio, Senhor, nesta obra, Senhor, maravilhosa. Eu creio no Consolador, eu creio no Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, como uma pessoa que está em nosso meio, que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz a uma vida de alegria. Oh, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Oh, aleluia, o Espírito que nos dá a graça, que nos dá alegria, que nos dá a vitória, que nos guia, que derrama o amor de Deus sobre nós. Espírito Santo, seja conosco. Esteja conosco, guia-nos. Esteja com cada jovem, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus, eu oro e eu peço ajuda tua, querido Espírito Santo. Amém e amém.